Morte de Abraão. Eis a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos e entregou sua alma, morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada e cheio de dias, e foi unir-se aos seus. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na caverna de Macpela, situada na terra de Efron, filho de Seó, o Eteu, defronte de Mamre, a terra que Abraão tinha comprado aos filhos de Het. E lá que ele foi enterrado com Sara, sua mulher. Depois de sua morte, Deus abençoou seu filho Isaque, que habitava perto do poço de Lacai-Roi, descendência de Ismael. Eis a descendência de Ismael, filho de Agar, a egípcia, escrava de Sara, dera à luz a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael segundo sua ordem de nascimento. O primogênito de Ismael, Nebaiot, em seguida Sedar, Adbel, Mabzam, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetu, Nafs e Sedum. Tais são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes segundo suas cidades e seus respectivos acampamentos, 12 chefes de suas tribos. A duração da vida de Ismael foi de 137 anos, e depois ele entregou sua alma e foi unir-se aos seus. Seus filhos habitaram desde Évila até Sur, que se encontra defronte do Egito, na direção da Síria. Ele se instalou assim em frente de todos os seus irmãos. Nascimento de Esaú e Jacó. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu. Isaque rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor ouviu, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse: se assim é, por que me acontece isso? E ela foi consultar o Senhor, que lhe respondeu: tens duas nações no teu ventre, dois povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Chegado o tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia dois gêmeos no seu ventre. O que saiu primeiro era vermelho, e todo peludo, como um manto de peles, e chamaram-o Esaú. Saiu em seguida o seu irmão, segurando pela mão o calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles vieram ao mundo. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacífico, que morava na tenda. Isaque preferia Esaú, porque gostava da caça. Rebeca, porém, se afeiçoou mais a Jacó. Esaú cede o direito de primogênito. Um dia, em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo, disse-lhe: deixe-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado. É por isso que lhe puseram o nome de Esaú, Edom. Jacó lhe respondeu: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Morro de fome, que me importa meu direito de primogenitura? Jura-mo, pois, agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Isaque em Gerara. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. E Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. O
Senhor apareceu e lhe disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico. Habita nela, eu estou contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua posteridade que darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu, dar-lhe-ei todas estas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz, e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaque ficou, pois, em Gerara. Quando os habitantes da região interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia-lhes que era sua irmã, pois respondendo: É minha mulher, temi que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. E como sua estrada ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaque que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe: É evidente que é tua mulher, e como dizias tu que era tua irmã. Porque, respondeu Isaque, eu temia que me matassem por causa dela. Abimeleque replicou: Que nos fizeste? Um pouco mais e alguém do povo teria abusado de tua mulher e terias atraído o pecado sobre nós. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto quem quer que tocasse naquele homem ou em sua mulher. Isaque semeou naquela terra e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava, e este homem cresceu, e seus bens foram aumentando cada vez mais. Tornou-se extremamente rico, possuía rebanhos de ovelhas e de bois e numerosos escravos, e os filisteus o invejavam. Por isso, entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe: Aparta-te de nós, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. Isaque partiu, e tendo levantado o seu acampamento no vale de Gerara, habitou aí. Abriu de novo os poços cavados outrora, no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Seus servos cavaram outro poço no vale, e encontraram ali uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Isaque chamou então o poço de Ezeque, porque lhe o tinham contestado. Abriram seus pastores um segundo poço, mas surgiu uma outra disputa, e por isso pôs-lhe o nome de Sitna. Partindo em seguida dali, abriu outro poço, sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Rehobote. Porque agora, disse ele, o Senhor nos pôs ao largo, e prosperaremos na terra.